Muito obrigado, Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira. Uma saudação muito especial ao Sr. Dom Manuel, Patriarca de Lisboa. E é, eu direi, histórico o facto de termos esta Assembleia a ouvir o Sr. Patriarca de Lisboa numa reflexão tão rica e numa reflexão tão atual. Permito-me, por isso, saudá-lo muito especialmente e dizer que a presença do Sr. Dom Manuel, Patriarca de Lisboa, aqui na Faculdade de Direito hoje é um momento extremamente importante. Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira, o tempo que nós tínhamos acertado era... Não, antes disso. Muito bem. Pronto, mas é só para respeitarmos, para respeitarmos, uma vez que é o quarto de hora, diz aqui o meu querido amigo Francisco Sá Silva de Cabral. Antes de mais, gostaria de dar nota de que tudo aquilo que acabámos de ouvir da boca do Sr. Dom Manuel é algo que nos obriga à leitura para aqueles que ainda não o fizeram, à releitura para aqueles que já o fizeram, mas que devem revisitar o documento, esta exortação apostólica, que contém um conjunto de pistas de extraordinária importância relativamente ao mundo contemporâneo. O Dr. Diogo Costa Gonçalves, na sua apresentação, referiu-nos algo que é extremamente importante e a que o Sr. Dom Manuel respondeu de uma forma especialmente eloquente. É que todos estes conceitos não podem ser analisados numa perspectiva ora abstrata, ora de falso consenso, digamos assim. Há uma transversalidade clara e evidente relativamente à mensagem económica e social da Igreja, mas é absolutamente indispensável que a sociedade plural, a sociedade democrática, a sociedade aberta, possa, ao ler estes documentos fundamentais, poder, obviamente, assumir as diferentes opções que permitam, obviamente, que a evolução da sociedade conduza ao respeito desses 4 princípios que o Sr. Dom Manuel aqui nos recordou: dignidade da pessoa humana, bem comum, subsidiariedade, solidariedade, já que todos estes elementos pressupõem na dignidade da pessoa humana a singularidade e a irrepetibilidade de cada um e de todos. Relativamente ao bem comum, esta necessidade de uma cooperação de todos relativamente aos valores e interesses comuns, o que nos leva, aliás, a termos de ouvir aquilo que o Papa Francisco nos diz sobre a economia. A economia deverá ser a arte de alcançar uma determinada administração da casa comum, que é o mundo inteiro. E justamente é a partir desta mesma noção, é muito curioso porque o Papa Francisco vai justamente à etimologia da economia, oikos nomos, a regra da casa, e justamente refere a casa comum, que é o mundo inteiro. Naturalmente que este elemento é extraordinariamente importante. Eu permito-me, como o Sr. Dom Manuel já fez, salientar o seguinte. Primeiro, esta exortação apostólica
tem como destinatários os membros da Igreja. Ao invés, a última encíclica do Papa Bento XVI, que está pela atualíssima, Caritas in Veritate, é dirigida a todos os homens e mulheres de boa vontade, na tradição, aliás, das grandes encíclicas do Papa João XXIII, que foi o primeiro que dirigiu documentos fundamentais aos homens e mulheres de boa vontade, às pessoas de boa vontade. E esta exortação apostólica, como o Sr. Dom Manuel já recordou, decorre de dois momentos particularmente importantes. O primeiro é de 2007, o documento de Aparecida, e o segundo corresponde à reflexão feita pelo Sínodo dos Bispos de 2012. Aliás, deve dizer-se que o Papa Francisco, nesta exortação apostólica, recorda-o especialmente, ou seja, trata-se de um documento, de uma reflexão pessoal, indiscutivelmente, como já vimos aqui, mas de uma reflexão pessoal que parte da necessidade desta perspectiva de colegialidade, de partilha de responsabilidades, de sinodalidade, e é extraordinariamente importante. Ou seja, o Papa Francisco faz as suas reflexões pessoais, indiscutivelmente, traz a sua experiência pessoal, mas parte de uma reflexão da Igreja, parte de uma reflexão sinodal, e daí a referência ao Sínodo dos Bispos de 2012 e o documento de Aparecida de 2007. Estes dois elementos parecem particularmente importantes e relacionam-se com a necessidade de compreendermos que estes documentos, que estas reflexões, vêm neste momento de crise. Esse momento que corresponde a essa interrupção do curso dos acontecimentos, mas, simultaneamente, à necessidade, voltando a João XXIII, voltando à Constituição Pastoral Gaudium et Spes, à leitura dos sinais dos tempos. E foi uma reflexão que no Concílio Vaticano II foi particularmente intensa, não destituída de tensões. Eu recordo que o primeiro documento sobre os sinais dos tempos, do então primeiro esquema 17, que depois se transformou em esquema 13, foi recusado, pura e simplesmente. E o Sr. Dr. Diogo Costa Gonçalves recordou muito bem as duas encíclicas, Mater ad Magistra e Pacem in Terris. A encíclica Pacem in Terris já foi publicada quando o Concílio já tinha iniciado os seus trabalhos. E, aliás, pode dizer-se, como refere na sua tese de doutoramento o Sr. Dom José Policarpo, que a Constituição Pastoral Gaudium et Spes é o que é graças a esse impulso indiscutível que foi a encíclica Pacem in Terris, que é um documento ainda por realizar. Basta lermos o último capítulo, designadamente quanto à reforma e à necessidade de reforma das Nações Unidas, para percebermos como é um documento atualíssimo e um documento que está bem presente na nossa reflexão. Portanto, eu julgo que, em primeiro lugar, devemos partir desta ideia. Estes documentos têm que ser lidos com uma especial atenção, um especial cuidado, à luz das circunstâncias atuais, à luz do facto da crise económica e financeira, cujas consequências ainda vivemos, obrigar a uma alteração significativa nas políticas, nos comportamentos, nas atitudes, na capacidade de resposta relativamente a esses sinais dos tempos. A exortação apostólica Evangelii Gaudium diz-nos, como já foi referido, não a uma economia de exclusão, não a uma economia de resíduos e sobras, não a essa economia que mata.
E isto tem que ser lido não à luz de uma análise um pouco imediatista ou até demagógica relativamente a estas expressões. Não. Temos que ver e compreender o que é isto. Não a uma economia de exclusão, não a uma economia de restos e sobras. Depois, não à nova idolatria do dinheiro. E não ao predomínio de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira. Não estou a dizer outra coisa senão aquilo que exatamente expressis verbis está na exortação apostólica, como estava, aliás, devo dizer, na encíclica Caritas in Veritate. Não ao mercado divinizado, não à divinização do mercado, não, afinal, a essa nova ideia do bezerro de ouro. No fundo, o que se vem dizer aqui é que, afinal, a sociedade voltou a construir um bezerro de ouro e voltou a adorar esse bezerro de ouro. O Dr. Diogo Costa Gonçalves recordou já que falar da doutrina social da Igreja é falar dos seus fundamentos teológicos, naturalmente, falar da sua história. Por isso, recordo aqui justamente o episódio do bezerro de ouro, que está subjacente a esta preocupação. Não ao predomínio de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira. Não a um dinheiro que governa em vez de servir. O Sr. Dom Manuel já referiu aqui esse estudo do Eurobarómetro e não só o estudo da Comissão Europeia relativamente ao tema da corrupção. E é justamente a propósito da incompreensão daquilo que um dia François Perroux disse, que a economia não pode deixar de ser vista e analisada a partir desta ideia. O que tem mais valor é o que não tem preço. O Sr. Dom Manuel falou da venda e compra dos jogadores. Tudo tem preço, e quando tudo tem preço, naturalmente que estamos perante essa ideia de que o dinheiro governa em vez de servir. E depois a questão das desigualdades. Isto está muito claro, relendo o documento de Aparecida, porque o documento de Aparecida coloca com especial ênfase esta questão da desigualdade social que gera violência. A desigualdade que gera violência tem a ver, no fundo, com a questão da coesão económica, social e territorial, tema particularmente conhecido pelo Papa Francisco, e justamente esta ideia é uma ideia particularmente importante. Quando lemos a encíclica Populorum Progressio, verificamos que aí há um claro otimismo relativamente à possibilidade das desigualdades se atenuarem. E, infelizmente, a realidade não trouxe essa evolução. Depois, a exacerbação do consumo, justamente. E, nesse sentido, a referência aqui ao tema. E essa exacerbação do consumo leva, naturalmente, a que a exclusão se afirme, as desigualdades se agravem, e a questão é completada na reflexão do Papa Francisco com um tema particularmente importante, é que Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, mas depois o Papa Francisco diz algo muito forte, quer dizer, não a um pessimismo estéril. Não a um pessimismo estéril, ou seja, não à ideia de que tudo isto é inexorável, tudo isto é uma fatalidade, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena fazer, não vale a pena empenharmos, não vale a pena combater a exclusão, não vale a pena estarmos atentos a uma economia de inclusão. Pois bem, o Papa, neste documento, vem justamente dizer
não a um pessimismo estéril. E não a um pessimismo estéril significa justamente um apelo positivo. Um apelo positivo não a encontrarmos numa terra de ninguém, como dizia há pouco o Dr. Diogo Costa Gonçalves, mas sim a encontrarmos num lugar onde nos respeitemos mutuamente e, sobretudo, possamos garantir que a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a subsidiariedade, a solidariedade, não sejam palavras vãs. Muito obrigado.